Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar que a sua gestão pode estar em apuros. E por quê? Se a gente olhar para a gestão, nós sempre temos que chegar em um resultado. E eu costumo dizer que nós sempre chegamos em um resultado. O problema é a que preço que chegamos nesse resultado. Quando falamos que a sua empresa precisa de liderança, feedback, estratégia, boa comunicação, são fatores primordiais para que você não esteja em apuros na sua gestão. A comunicação, por exemplo, é uma das ferramentas mais importantes da gestão. E você sabe que 86% das pessoas que pedem demissão de uma empresa pedem demissão das pessoas com quem elas trabalham. Isso é uma estatística do Instituto Gallup. A estatística nos mostra que as pessoas pedem demissão do seu líder, do seu par, das pessoas com quem elas trabalham. Muitas vezes nós percebemos que as pessoas da empresa elas não estão motivadas e elas não estão engajadas. E por que nossa gestão está em apuros também quando pensamos no engajamento e na motivação? São exatamente porque nós precisamos perceber tudo que está em torno da nossa gestão. A nossa comunicação. Sabe aquela estatística que eu tinha comentado dos 86% de pessoas que pedem demissão das pessoas com quem elas trabalham? Nessa pesquisa, 100% dessas pessoas pesquisadas disseram que tinham problemas de comunicação com seus líderes e com seus pares. Pois é, o nosso apuro maior na gestão é saber alinhar. E por que eu estou falando exatamente do alinhamento? É que nós percebemos que os nossos maiores desafios é nos fazer entender. Que as pessoas nos entendam e nós nos fazermos entender. Muitas vezes a gente analisa, aí até no Facebook, né, aqueles posts que colocam eu sou responsável pelo que digo e não pelo que as pessoas compreendem. Isso não é verdade. Na gestão, para ela ser boa, nós temos sim que garantir uma comunicação eficaz. E a comunicação eficaz significa uma comunicação assertiva, clara. Não é nem objetiva e nem prolixa. É a comunicação necessária para com quem eu faço a minha comunicação. E aí, se eu não tenho comunicação, eu te garanto que nós vamos chegar no resultado. Porém, nós teremos muita confusão. A rádio peão vai funcionar, que é uma beleza. Porém, se você tiver um bom alinhamento, reuniões estratégicas, mostrando exatamente aquilo que se quer e aquilo que se espera, eu te garanto que este vai ser um problema que você não terá na sua empresa. Porque as pessoas se motivam sim com bons alinhamentos e se engajam quando está claro e elas participam de algumas decisões. Bom, e a sua gestão também tem que ser olhada como você toma a decisão. Essa decisão ela tem que ser geralmente baseada em fatos e dados. Por que geralmente? Porque se você estiver numa empresa estruturada, o que é estruturada? Que nós temos processos, que nós temos indicadores, nós temos a tecnologia que suporte a tudo isso e também que nós temos pessoas treinadas a isso. E quando nós temos pessoas, processos e indicadores, nossa tomada de decisão, ela realmente se constrói de uma maneira muito mais clara, muito mais assertiva. E aí, os apuros não vão acontecer. É claro que numa empresa sempre temos problemas. Por quê? Porque nós estamos lá para resolvê-los. As pessoas fazem às vezes de maneira diferente, nós estamos sempre numa dinâmica muito grande das coisas, o mundo muda muito rápido. E isso nós precisamos aprender a gerenciar. Que significa mudar mediante a necessidade. Fazer diferente. Não podemos fazer as mesmas coisas querendo os resultados diferentes. Nós precisamos fazer ações diferentes para ter resultados diferentes. Desta forma, garanto também que a sua empresa não ficará estagnada e nem você como gestor. Quando você está na gestão, o apuro é quando você não tem a velocidade necessária para modificar mediante o que o mercado te exige.
E a minha pergunta é: você consegue mudar mediante as necessidades que o mercado em que você está inserido exige? Se não, pense, faça um autoconhecimento. Avalie dentro do mercado quais são as suas forças, quais são os seus pontos fortes. Avalie também quais são suas fraquezas, quais são os pontos que você tem que melhorar para fazer diferente, para fazer com que a sua empresa agregue mais valor e que o seu trabalho faça com que isso aconteça. Analise, olhando num ambiente externo também, quais são as oportunidades que você tem dentro do mercado, que a sua área enquanto gestor você precisa modificar, que você precisa implementar. E quais são as ameaças que este mercado tem também para com a sua gestão. O apuro de uma empresa, ele só acontece quando você não se recicla, quando você não percebe que o mercado e o seu meio está modificando. Realmente é um desafio. Mas como fazer isso? Sim, estudando, vendo vídeos, se inteirando do seu mercado, conversando com pessoas e pegando referências, gurus que vão te dar uma visão da sua área, uma visão da sua gestão, porque assim, com um benchmarking, ou seja, verificando o que há de melhor no mercado, você possa ter uma régua, um termômetro, uma maneira de medir o quão distante você está do futuro que a sua gestão e a sua empresa precisam estar. Quando nós dizemos sua gestão pode estar em apuros, é porque você precisa também observar a sua capacidade de aprender mediante aquilo que é necessário no momento em que o mercado muda. Você tem modificado na velocidade certa? E qual é essa velocidade? A velocidade, muitas vezes, é apontada pelo concorrente. Ou o quão distante você já consegue estar dele mediante as mudanças e inovações que você faz, tanto na sua carreira, quanto no seu departamento e na sua empresa. E a sua liderança tem tudo a ver com isso. A cultura da sua organização também tem tudo a ver com isso. A cultura organizacional é ela que vai dar também o termômetro de o quão rápido você vai conseguir atingir os objetivos para a sua empresa. E também a sua liderança como gestor, porque você pode ser um gestor e não ser um líder. Você pode ser um gestor e ser um chefe autocrático e que não terá engajamento. Mas também vamos entender que a liderança não é só aquela democrática. É aquela liderança no qual muitas vezes, dependendo da maturidade da sua equipe, você conseguirá transitar da autocracia para a participação, para uma gestão participativa e para uma democracia, no qual você vai ouvir. Porém, lembrando que o líder é aquele que consegue tomar decisões, ter uma direção, ter uma estratégia. Você não estará em apuros se você tiver uma estratégia. Você vai chegar em algum resultado se você não tiver estratégia? Claro que vai. Como eu falei no início deste vídeo, vocês viram lá que nós sempre chegamos num resultado. O problema é a que custo. Sem estratégia, você vai chegar, com certeza, em um resultado. E eu me lembro aí da Alice no filme, Alice no País das Maravilhas, no qual ela chega naquele trevo e tem duas setinhas para cima e uma para baixo. No qual ela pergunta para o gato, pergunta para ele, para onde eu vou? E o gato pergunta, para onde você quer ir? E o que ela responde? Não sei. E o que o gato responde? Então, qualquer caminho serve. É aí que está a diferença de quando você sabe onde você quer chegar. Porque aí a estratégia, o caminho, fica muito mais fácil de você atingir. Facilidade não quer dizer que não terá problemas. Os problemas existirão. E o diferencial, caro gestor, caro líder, é você ter o apuro certo, mas porém saber administrar este apuro. A sua competência está em administrar essas vicissitudes da vida. Vicissitudes, problemas que você tem na sua gestão para chegar no objetivo. Se não tiver estratégia, você vai chegar, mas com difusão. Um departamento indo para uma direção, outro departamento indo para outra. Um exemplo,
Ah, eu quero aumentar a minha produção em X volumes. E o RH não fica sabendo, a área de compras não fica sabendo, a área de suprimentos não fica sabendo, e a estratégia é apenas do seu departamento. O que isso vai acontecer? Para aumentar este volume de vendas ou de produção, você vai precisar de mais colaboradores? O RH precisa saber. Você vai ter que comprar mais insumos? A área de suprimentos precisa saber. Por quê? Porque isso interfere, inclusive, nos seus custos. Se você tem uma estratégia corporativa ligada a uma estratégia de suprimentos, uma estratégia de RH linkadas, que é uma estratégia tática, te garanto que toda a companhia, toda a empresa estará sendo direcionada para um único objetivo. E você não vai ter difusão nessa estratégia. Você terá uma estratégia no qual você terá, na verdade, uma única visão para chegar naquele objetivo. Então, para que isso aconteça, sim, é fazer reuniões, é alinhar a comunicação, alinhar objetivos, alinhar, inclusive, o caminho e também mapear os riscos. E ter planos de respostas no qual você consiga fazer uma boa gestão e não ter problemas com elas. E eu garanto para vocês, quanto melhor você estiver alinhado, melhor a comunicação que você tiver com a sua equipe, eu garanto que você chegará nos seus objetivos com menos problemas. Perceba que eu não disse aqui sem problemas. Eu disse com menos problemas. Por quê? Porque os problemas existirão. Pessoas trazem problemas, clientes trazem problemas, máquinas têm problemas. E a nossa competência enquanto gestores é resolver este problema com o melhor clima organizacional que possamos construir com estes problemas. Como assim, Wesley? Como assim? É não ter aquele comportamento de, meu Deus, que só tenho problemas nessa empresa, só tenho pessoas incompetentes, criar um clima até com a nossa verborragia, mostrando, na verdade, que as pessoas não são competentes. Calma aí. Você tem competências, gestor, e você também tem incompetências, assim como a sua equipe. Nos cabe a nos desenvolver e a desenvolver esta equipe. Cabe a você, claro, também perceber que a sua equipe quer modificar, que a sua equipe quer melhorar. Aí, desta forma, eu garanto que se as pessoas querem, nós conseguiremos desenvolvê-las. Mas percebeu? Elas precisam querer. E a motivação, ela tem os fatores externos e fatores internos à pessoa para realmente acontecer. E se você, gestor, conseguir tocar nos fatores externos, proporcionando motivos internos para a pessoa mudar e se motivar, eu te garanto também que a equipe e essas pessoas estarão engajadas no seu propósito, no seu objetivo, na sua estratégia. E é exatamente esta liderança, de como você exercita esta habilidade, fará toda a diferença. E perceberam, né? A comunicação, ela é a caixinha principal para que você consiga fazer todas essas estratégias realmente acontecerem. Bom, olhando até aqui, nós percebemos que muitos são os desafios empresariais. E é claro que, como eu falei também, a cultura organizacional, ela é um dos fatores primordiais no qual nós precisamos perceber para conseguir entender qual a melhor estratégia. E quando se fala de cultura organizacional, nós temos que entender o cenário que esta sua empresa e que as empresas estão inseridas. Podemos observar culturas organizacionais em multinacionais, por exemplo, no qual você muitas vezes tem nações diferentes, com culturas diferentes, e você está inserido nelas e tem que saber trabalhar com o idioma, com os horários, inclusive com o valor que existe nessas pessoas em outros países. Mas não precisamos ir muito longe. Podemos pegar, por exemplo, empresas nacionais, no qual existe uma cultura daquele estado, dentro daquele país, como no Brasil, por exemplo. Olhamos, por exemplo, com sócios, que se juntam e constroem uma empresa e têm sucesso com isso, e nós acabamos percebendo que os desafios também existem pela cultura que ela está inserida. Quando percebemos que na cultura organizacional, a maioria das pessoas, que podemos aí dizer
geração X, geração Y, Baby Boomers, geração Z, né? Daqui a pouco vamos falar da geração Alpha. Quando pegamos tudo isso, isso vai nos dar muito do reflexo que nós temos da geração nessas culturas organizacionais. E ainda podemos dizer a respeito de gestão familiar, a gestão de empresas que são colocadas, né, na família como a liderança principal delas para as tomadas de decisão. Muitas vezes você percebe que as famílias que se juntam para abrir um negócio e aí começam a crescer e precisam se estruturar e tem desafios dessa estruturação, porque essa cultura traz vícios da casa para a empresa. Agora imagine, quando você tem uma empresa familiar no qual aqueles conceitos do pai, da mãe, do filho, dos irmãos, dos tios, começando a interferir na gestão, na sua liderança, na nossa liderança. É importante que eu diga também uma coisa. Quando eu falo de liderança, não estou falando do cargo. Eu estou falando do líder que há em você. Aquela capacidade que você tem de fazer as coisas acontecerem ou não. E a maneira em que você utiliza disso. E aí então, exatamente no nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho de empresas familiares. Como é a gestão? Quais são os desafios que nós temos nessas empresas, nos quais fazem com que a gente se motive ou às vezes desmotive toda uma equipe focado num resultado que se gostaria de atingir, mas o esforço é muito grande para isso. Nos vemos no próximo vídeo.